Boa tarde a todos os internautas. Estamos cá para mais uma edição do Readcast. Estamos mesmo hoje com dois convidados especiais, os nossos professores aqui da instituição. Estamos com o professor António Gaspar, à minha direita, e também com o professor Eli Jamal, à minha esquerda. Todos professores na área de estudos de paz e conflitos, especialistas há mais de 30 anos nesta área. Então, nós hoje vamos falar sobre o assunto que é do momento, como se tem dito, o assunto que neste preciso momento está a aquecer o mundo. E nós vamos ter uma conversa a respeito deste assunto. A guerra entre Estados Unidos, Israel e Irão. Então, no dia 28 de fevereiro deste ano, nós presenciamos e acompanhamos através das televisões, dos nossos canais televisivos, um ataque iniciado pelos Estados Unidos da América e Israel contra o Irão. Numa primeira fase, o discurso presidencial dizia que o ataque é mesmo com vista a eliminar todo o potencial nuclear, o programa nuclear iraniano. E também ouvimos que o objetivo era enfraquecer o exército ou as capacidades militares do Irão. E também ouvimos ainda que o objetivo principal era fazer uma mudança de regime. Nas palavras próprias do presidente americano, ele dizia à população iraniana que depois dos bombardeamentos, eles deviam fazer a parte deles, que é ir e tomar o poder. Entretanto, já passam hoje 11 dias e este assunto não aconteceu. Caros convidados, o que é que isto transmite? Será que nós estamos perante uma terceira guerra mundial? Professor Gaspar? Muito obrigado. Bom, falar de terceira guerra mundial poderíamos recuar no passado. Iríamos ver que para haver terceira guerra mundial no século XXI é muito difícil. Neste momento não prevejo que haja terceira guerra mundial. O que eu vejo é uma tentativa de manutenção do poder hegemônico dos Estados Unidos, sobretudo na região, e em conluio com o seu parceiro estratégico, que é o Israel. Para haver terceira guerra mundial, teríamos que verificar a mobilização geral dos meios. O que não está a acontecer, o que nós vemos hoje é a guerra na Europa, entre a Rússia e a Ucrânia, e agora essa invasão americana e israelita no Médio Oriente. O que vemos, infelizmente, é a tentativa de apagar uma civilização consolidada no Iraque, com todos, digamos, as conquistas que isso trouxe. Há progresso, mas por ambições egoístas que tem a ver com interesses geopolíticos, geoestratégicos na região. É o que estamos a assistir. Então, em suma, o que nós vemos não é exatamente o prenúncio da Terceira Guerra Mundial, ainda que haja alguns sinais, mas não prevejo que isso vá acontecer, tanto mais que quando a gente acompanha o discurso do presidente Trump, muda que nem o camaleão. Então, é sempre difícil tomar uma posição, ou melhor, prever o melhor cenário. Então, o que eu diria que não, por enquanto, e tenho sérias dúvidas que a Terceira Guerra Mundial surja através desta guerra que está acontecendo no Médio Oriente. Mas olhando assim para a forma dinâmica que o conflito está a tomar, olhando para a forma como a guarda iraniana está a espalhar o conflito para a região, nós podemos conseguir perceber que quase todos os países da região já receberam ataques
de Israel, desculpa, de Irão. Já receberam ataques a Arábia Saudita, já recebeu Israel, que é o principal, já recebeu lá o Bahrein, já recebeu o Catar, os Emirados Árabes, até a Turquia já apanhou. Quer dizer, não é esta uma tentativa de tornar aquele conflito regional e que possa se estender a alguma a incluir outros atores internacionais? Notamos também que, afinal de contas, a China hoje está a ser convidada a entrar e passar de um lugar em que nenhum outro Estado está a ser permitido passar, em meio a este tipo de eventualidades. Professor Jamal, o que é que acha que estaria a acontecer? Estamos no prelúdio da guerra, da Terceira Guerra Mundial, ou simplesmente não temos ainda o suficiente, a linha vermelha não foi ultrapassada? O que é que estaria ainda neste momento a imperar que esta Terceira Guerra Mundial não aconteça? Bem, se olharmos para a história, olhar para duas guerras mundiais, as duas guerras mundiais que tivemos, e olhar para as grandes guerras que tivemos no passado, há um ponto que comum, há dois pontos comuns a esse aspecto que ainda não aconteceram. O professor Gaspar mencionou a mobilização de meios. Nós podíamos mencionar outros dois fatos. O primeiro é que há um conjunto de médias e grandes potências que têm que estar orientadas para aquele tipo de conflito. E neste momento não temos médias nem grandes potências orientadas para aquele tipo de conflito, tipo mobilizando-se, tipo produzindo equipamentos, tipo mobilizando os equipamentos para a região. O padrão neste momento tem sido de um grupo de Estados que formam uma aliança, ou no caso de Israel e Estados Unidos, ou uma solidariedade mútua, no caso da previsível entrada da França, que todos vão se virar contra um único país, que é o Irão. O Irão neste momento está sozinho, é preciso dizer isto. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que os grandes centros da violência estão concentrados no Médio Oriente. Apesar de estar a Brasil ou outros países, eles não envolvem necessariamente esses países. Há uma situação que nós podemos dizer que há um determinismo geográfico que obriga, que faz com que esses outros países sejam atacados. Isso está claro. E, obviamente, que esses países não estão satisfeitos. Obviamente que eles falam numa regionalização porque têm também vontade e desejo de se proteger, etc, etc. Então, ainda temos um longo caminho para falarmos de uma terceira guerra mundial. Mesmo para falarmos de uma guerra regional envolvendo toda a região, ainda não podemos falar disso. O que podemos falar é de um grupo de estados da região que se une contra um outro estado. Será por isso que até hoje nenhum dos estados da região não se movimentou em termos de uma resposta também militar para o Irão ou contra o Irão? Será por isto que nós continuamos a ver o Irão atacar Israel e apenas o conflito acaba mesmo ficando centralizado em Israel? Acha que Israel ainda pode vir a subsistir como uma potência regional depois de um ataque desta natureza? Sim, o professor Jamal pode muito bem continuar. Só para tentar perceber isto, acha que Israel pode continuar a subsistir como uma potência regional depois desses ataques que nós estamos a presenciar? Eu sinto que Israel vai sair extremamente debilitado, vai sair extremamente afetado nas suas capacidades militares, de um lado, e na percepção pública da região e do mundo de ser uma potência regional inigualável. Então, neste aspecto, Israel vai ficar bastante afetado e toda a ideia tradicional que nós temos de que Israel é capaz, tem meios, tem capacidades, também vai ficar arrasada, no sentido em que para realizar uma operação contra um país daquela região precisa do apoio da grande potência. Então, eu penso que Israel acabará ficando uma potência, permanecerá uma potência em razão das suas capacidades militares, nucleares também, mas ficará uma potência
desafiada, não uma potência que comanda sem ser desafiada. Então é uma potência que não comanda, mas que tem meios, tem pretensão de comandar, mas não consegue por causa da interferência de outros poderes. E também pode-se perceber neste momento que o seu sistema de defesa aéreo, o Iron Dome, está a demonstrar alguma fragilidade em relação às capacidades iranianas. Isso também é um dos aspectos que pode estar evidenciado de alguma forma esta dificuldade de Israel, se calhar, responder como vinha automaticamente respondendo há algum tempo na região. Mas o professor Gaspar teria falado também da civilização iraniana, neste caso que é a civilização persa, por muito tempo. Acha mesmo que desta vez, professor, o Irão vai ser apagado do mapa? Caso este conflito subsista, porque não há sinais até agora do conflito a cessar ou terminar, não se sabe quando e como, nem quem vai dar este ponto final. Acha que realmente pode... Não, se nós quisermos usar o modelo dinâmico da análise do conflito, vamos perceber que o conflito neste momento continua na escalada, porque há uma retaliação incisiva por parte do Iraque, que consta do Iraque e Irão, sim. Força de expressão. Sim. Há um elemento importante em tudo isto, que é surpresa. Ninguém conhece exatamente as capacidades da outra parte. E esse é um dos grandes erros que o Israel e os Estados Unidos cometeram ao negligenciar a capacidade de resiliência e a ponto de, até hoje, passados 11 dias, o Irão continuar a resistir. Esse é um aspecto. Deixa-me só dizer que, em relação ao recheio para a Terceira Guerra Mundial, o colega Dr. Jamal disse, e queria chamar aqui que para pisarmos a linha vermelha, teríamos que ter não só as médias potências, mas a entrada, sobretudo, da China e da a Rússia. Sim, as grandes potências, neste caso as potências hegemônicas, que estariam do lado do Irão. Sim. Então aí teríamos pisado o risco, mas até aqui não há. Em termos de civilização, eu acho que o que os iranianos estão a dizer e o que a gente consegue perceber, e voltando para a história, olhando para o conflito no Vietnã, um grande general dizia que o mais importante não é sofrer destruição de infraestruturas humanas e etc. Mas o mais importante é ter a capacidade de resiliência, e nós estamos a ver que esta capacidade o Irão a demonstrar que tem capacidade. O que vai acontecer é que o Irão não vai ser apagado, antes pelo contrário. O que eles dizem é que, relacionado com a pergunta anterior, é que o Irão vai aparecer mais forte, mais determinado, e vai exigir a mudança do status quo. Isso equivale a dizer que o Israel vai sair enfraquecido de certa forma, o que significa também que a ideia de hegemonia regional vai sofrendo esses desafios e vai sendo adiada. E a ideia também, digamos, do grande Israel, que é algo bíblico. Sim, bíblico, sim. Algo bíblico, mas ninguém consegue materializar, não, apresentar evidências. Yeah. O que é bíblico, pronto, levanta muitas questões e eu penso que esse pensamento está sendo desafiado. E a civilização a iraniana não vai desaparecer, antes, pelo contrário, vai sair reforçada. O Israel vai continuar a enfrentar desafios, e a entrada
países do Golfo, eu penso que há uma certa cautela, digamos, uma certa contenção. Exato, sim. E enquanto isso, o Irão continua a dizer que nós vamos atacar os interesses americanos nos vossos países. Nos vossos países. E sei que eu respondi a algum Não, se calhar até dizer que aquela ideia da segurança coletiva pode estar aqui a ser testada para os países da região, no sentido de a insegurança no inverso, a insegurança do Irão também pode implicar a insegurança dos países da região. Não, o que está a acontecer é que os países da região compram armamento dos Estados Unidos, fazem os investimentos nos Estados Unidos em troca da segurança. Mas a verdade mostra, ou a realidade mostra que, longe de comprar segurança, estão a comprar a insegurança. Estão-se a tornar vulneráveis perante a situação, porque o Irão vai continuar a atacar. E o alastramento dos ataques na região, aí temos que duvidar para determinados casos. Não sei se o Iraque atacou efetivamente ou desvio do míssil. Atacou não é Paquistão, é o Turquia. Aí há dúvidas. Mesmo Azerbaijão está a mobilizar apoio humanitário para os iranianos. Então aí qualquer coisa que não está bem esclarecida. Falando naquele aspecto da linha vermelha, há aqui um aspecto talvez possa-se tomar em consideração. Quando nós ouvimos o discurso de colocar tropas no terreno, pode este ser um atravessar da linha vermelha para uma questão em que pode ainda escalar este conflito para uma dimensão realmente de muito catastrófica para a região, caso realmente coloquem tropas em terreno no Irão. Professor Jamal? Bem, a ideia de colocar forças no terreno, forças militares no terreno, expressa o reconhecimento de que aquilo que foi feito até então não resolveu os grandes problemas que se pretendia que fossem resolvidos, nomeadamente a ideia de que haveria uma situação em que de quase vitória com ataques aéreos e de quase contenção do Irão e fim do conflito nesses termos, mas isso não ocorreu. Então a ideia de colocar tropas no terreno seria para vir reforçar e continuar a combater para diretamente conquistar território e, dentro de conquistar o território, poder, por exemplo, organizar grupos dissidentes ou criar umas milícias, para essas milícias serem treinadas e lutar juntamente com os ocupantes com vista a uma vitória mais fácil no terreno. Então eu vejo mais ou menos neste parâmetro e eu sinto que é um novo desafio para a coisa, mas colocando forças militares, há uma vantagem aparente que eles têm, porque eles têm a força aérea e a força militar no terreno pode executar ações de combate com apoio da força aérea, mas nós não conhecemos o terreno. No terreno também os iranianos têm certamente forças terrestres prontas para a coisa. Mas então o fracasso da campanha aérea é que está a obrigar a pensar uma obsessão em terminar este conflito com uma derrota do Irão. Então pensa-se que colocando forças militares no terreno, isso vai reforçar a capacidade de vencer o Irão. Mas aí há um outro obstáculo que provavelmente possa até tornar isto quase que impossível, porque se olharmos em termos de capacidades de controle ou de orientação aérea, temos muitos destes aparelhos que foram também destruídos pela força aérea, pelos mísseis iranianos. Estamos a falar de sistemas de comunicação que estavam instalados em alguns dos países da região, de grande potência e grande capacidade, que foram destruídos. Dentro de Israel também foram destruídos. Isso pode, de alguma forma,
tornar quase que ineficiente colocar lá tropas sem esta orientação, esta ligação entre as tropas no terreno e também ter um acompanhamento aéreo. Sobre maneira, diria até que talvez fosse uma insistência mesmo, depois de falhas que são percebidas falhas de cálculo, na verdade, sobre as capacidades de defesa iraniana, se calhar ainda seja uma maior catástrofe envolver lá as tropas militares e com esta dificuldade de comunicação aérea que já se faz sentir naquela região. Eu queria também falar um pouco aqui sobre, afinal, esta guerra, quem é que sai a ganhar com esta guerra? Quem é que está a ganhar com esta guerra? Quem é que está a ganhar? Alguém está a beneficiar-se desta guerra? Quem é que ganha nesta guerra, professor Gaspar? Para já todos estamos a perder. Quem ganha é um grupo muito pequenino, produtor de armas, porque não acredito que Israel, mesmo desativando, desarticulando o exército iraniano, consiga se considerar vencedor, porque temos que olhar para o aspecto humano. As pessoas dormem nos bunkers. Não cria estabilidade. Se não há estabilidade, a gente não consegue apanhar um sol profundo. Não podemos dizer que estamos a ganhar a guerra. Um grupo pequeno, constituído por lobistas, digamos, da lobby, da grande lobby influenciadora nos Estados Unidos, em que todos os presidentes, quando vão à campanha, têm a consciência plena de que, se não se juntar ao lobby sionista, não vai ganhar as eleições. Então, estes estão a ganhar. Pelo menos moralmente acham que estão a ganhar. O complexo militar industrial dos Estados Unidos, obviamente que está a acabar, mas ainda que se fale de caminharmos para um momento em que as armas começam a escassear. Mas esses ganham. No geral, ninguém está a ganhar com esta guerra, porque é uma guerra que tem impacto mundial. De uma ou de outra forma, em qualquer canto do mundo, qualquer cidadão sente que a sua estabilidade, a sua liberdade, o seu bem-estar está sendo posto em causa. Quando o preço da gasolina sobe, então eu não estou a ganhar, estou a perder. A partir lá do Zumbo, a partir do Rovuma, até o Índico, passando por Índico até o sul do nosso país, vamos passar a perder. Então não se pode de forma alguma identificar alguém que possa se vangloriar que ganhamos a guerra. Até porque, voltando ao presidente Trump e as suas inconsistências, nós conseguimos ver que tem sinais de descer para além do impasse do conflito, tentar descer para a contenção e até alguns sinais de mitigação, em que abre espaço para o diálogo. Ele hoje já fala de estar aberto ao diálogo, mas os iranianos não estão preparados, por razões óbvias. Portanto, ninguém está a ganhar. Na minha opinião, estamos a perder todos. Professor Jamal, tem-se falado que há um ganhador no meio disto, para além do complexo militar, ou complexo industrial militar. Há alguém que está a ganhar aqui. Parece que há alguém que aparentemente estava numa situação de desvantagem por conta de um outro conflito paralelo que está a acontecer, neste caso falo da Rússia. Há sinais de que ele está a ganhar porque o Estreito de Hormuz fechou e é de lá onde passa um terço do petróleo para o mundo.
e ele está fechado. Fala-se de por aí cerca de, por dia, 20 milhões de baris que ficam estancados e não podem sair. É muito petróleo. E mais, o preço do petróleo também está a subir. Entretanto, com este fecho deste Estreito de Hormuz, parece que alguns atores, neste caso de fornecedores a nível mundial, começam a ganhar algum espaço para poderem ter a sua relevância e importância. O que acha disto? Acha que alguém está a ganhar com isto, professor Jamal? Bem, eu diria o seguinte: a nível do sistema de energia, funcionamento do sistema energético mundial, produção, transporte, consumo, há efeitos visíveis da guerra e há evidências claras que a situação vai piorar para muitos de nós. Como dizia o professor Gaspar, nós vamos sentir os efeitos disto. Agora, aqueles que vierem a ganhar, nós temos que separar eles. Há uns que virão a ganhar, mas não porque tenham alguma vez agido ou tenham tido intenção de ganhar com isto. A realidade dos mercados coloca-lhes uma vantagem que eles não estavam à espera dela. Por exemplo, fala-se que a Rússia vai tirar vantagem porque vão aliviar as sanções sobre o petróleo, e aliviando as sanções sobre o petróleo, a Rússia vai conseguir vender e vai vender a preço acima daquele que seria comum. Portanto, vai ganhar alguma coisa. Para a Rússia vai ser um ganho não esperado. Nunca lutou, nunca fez nada para esse ganho. E depois vão ganhar aqueles que eventualmente sentem que há um mercado, há um acesso a um mercado que tem que aparecer, que o mercado dá-lhes oportunidades, alguns especuladores de mercado e algumas companhias de transporte de crudo também podem estar na lista dos grandes ganhadores. Mas é preciso dizer uma coisa: esses dealers vão ganhar, mas numa condição de um jogo de muito risco, de elevado risco, em que a incerteza é grande e o prejuízo também pode ser muito elevado. Quer dizer, é uma contingência especial que lhes vai colocar a ganhar, não que eles vão ganhar assim mesmo. Não temos elementos suficientes para fazer analogia com aquilo que aconteceu com a Venezuela, em que algumas empresas americanas que não tinham acesso ao mercado de exploração para fazer novos furos, novas pesquisas, passaram a ter a oportunidade de fazer isso. Elas certamente que são vencedoras, são ganhadoras dessas oportunidades. Não sei se a nível do Irão isso vai ocorrer ou não, mas neste momento eu também partilho da opinião de que ninguém está a ganhar, e aqueles que virem a ganhar vão ganhar por contingência da realidade. Aliás, diz o seguinte, em Moçambique: nós crescemos sempre numa atmosfera de guerra. A língua da minha aldeia lá diz Kondoguilheira. O que é que isso significa? Que há sempre uma oportunidade para ganhar algo com a guerra. Então, isso para consubstanciar o que o professor Jamal está a dizer, que há um pequeno grupo que olha para a guerra como uma oportunidade para ganhar. E a Rússia está aí, porque vai vender mais a um preço competitivo, a um preço acima daqueles preços subsidiados que estava a praticar. Então, há sempre um pequeno grupo que tira proveito, porque a oportunidade aparece, está ali. Yeah. Pois. E olhando para esta questão do Estreito de Hormuz, estamos a falar de um espaço que, uma vez fechado, é quase que asfixiar a economia mundial. Estaremos a falar apenas das questões energéticas que saem em prejuízo, ou há outros efeitos que podem estar em causa com o fecho do Estreito de Hormuz? Professor Gaspar, haveria alguma coisa para além das questões energéticas que possa afetar os Estados em termos desta dinâmica
do comércio internacional, que possa também ser prejudicado pelo fechamento do Estreito de Hormuz? Sim, porque é preciso perceber que o comércio faz-se com a liberdade de circulação, quer seja no ar, na terra e no mar. Então, uma vez fechado o Estreito de Hormuz, nós estamos perante um desafio enorme que preocupa não só os maiores utilizadores, mas porque o valor que o petróleo tem na nossa era transcende qualquer pensamento de liberdade de circulação. Portanto, fechado, estamos a dizer que o mundo não está em liberdade. E durante o dia nós gritamos, lutamos pela liberdade. Essa liberdade não é só liberdade individual, mas liberdade de ver a economia a fluir, de ver o comércio a desenvolver-se de forma eficiente, em que o cidadão, o último beneficiário, não tenha problemas, não tenha que ficar muito tempo na bicha, porque a economia até aqui funciona com energias fósseis. Então, o petróleo é número um, mas outra justificação ou outro aspecto que eu possa ver é que o Irão vê como fechamento, passa a expressão brasileirada, como uma forma de pressão. É a sua arma. Cada um caça com as armas a seu dispor. E, nesse momento, o Irão não vê como única saída para fazer a sua pressão sobre os Estados Unidos. É outra forma de atacar as bases dos Estados Unidos nos países da região. Só que o Estreito já tem impacto sobre todo mundo. E é verdade, aqui há uns que sofrem mais que outros. E em termos de cenários, ninguém consegue dizer se poderemos resistir durante um ano. Mas acredito que o fechamento tem razões da própria existência do Irão. Portanto, tem um objetivo estratégico existencial que está a dizer que nós também podemos exercer pressão sobre vocês e destruir as vossas malignas ideias, ainda que continue a deitar bombas sobre as nossas cidades. Então, aqui estamos perante uma situação de ataque aqui, responde ali. Portanto, é uma forma pacífica, mas que tem impacto letal sobre a economia no mundo. Outros objetivos, se não econômicos, só podemos conjecturar. Mas a alusão que fazia, o professor Gaspar fazia alusão ao comércio. O comércio para aqueles países do Golfo tem um outro significado, além da parte dos petróleos e dos gases, tem significado nos suprimentos. Aqueles suprimentos que não podem ser feitos por via aérea, nomeadamente suprimentos alimentares. Aqueles países não produzem alimentos em quantidades e são abastecidos a partir de encomendas provenientes de fora da região. Então, e me parece que é preciso pensar nisto na parte dos alimentos, porque aqueles países também não têm reservas alimentares que possam alimentar o país por muito tempo sem recolocação de estoques. Então, o comércio, neste aspecto concreto de suprimentos alimentares, pode também ficar afetado. Isso pode colocar um desafio, como dizia dizia que as pessoas estão a dormir no bunker.
Então, os suprimentos, quando começarem a fechar, as pessoas também vão se preocupar que vão começar a pensar o que tem para amanhã e não tem nada. E então, podemos ter esta crise também de falta de alimentos em alguns daqueles países. Muito bem, mas nós encontramos no mesmo espaço, na mesma situação, uma abertura exclusiva para a China. A China está lá, ela pode passar por ali e comercializar ou transportar o petróleo. O que é que isto sinaliza? O que é que isto sinaliza? Olhando para uma questão geopolítica, uma questão em que estamos a dizer que a América está a fazer esses ataques para aumentar a sua influência. Está a aumentar ou está a perder a sua influência nesses termos? E olhar para a China, a sua ida para aquele espaço, um espaço de conflito, em que nenhum outro Estado está a atravessar por ali, não seria este uma espécie de atrair uma potência para entrar dentro, no meio do fogo, e isto desencadear realmente uma catástrofe maior a nível mundial? Professor Gaspar. Não, o que eu penso é que a política da China é sempre não diria esconder-se, mas tem o princípio de que os conflitos, disputas, devem ser resolvidas por meios pacíficos. Esse é um aspecto. O outro aspecto, acredito que a China ainda não foi forçada a intervir militarmente. Quando começar a sentir que está totalmente asfixiada. Porque a China sabe que, primeiro, uma vez derrotada a Rússia, por hipótese, a seguir seria a China. Porque vemos o que aconteceu com a Venezuela, asfixiou uma das fontes de aquisição de petróleo. Agora, com a perca do Irão, o cerco aperta-se cada vez mais. Então, a China terá que fazer alguma coisa para a sua própria sobrevivência. Se tem naquela zona o seu navio, é uma forma também de dissuasão. Nós estamos aqui, estamos a ver. Agora, o terceiro aspecto é que o simples fato de deixar a China, os navios com o pavilhão da China ultrapassar, também não é seguro, não é segurança, não é garantia de que não podem ser alvos de ataque dos Estados Unidos. Então, é como diz o Putin, tudo está na mesa, né? Então, a vulnerabilidade lá existe, mas a abertura que os iranianos deixam para os seus amigos é compreensível. De tal modo que também diz aos países do Golfo, diz, se vocês não colaborarem com os Estados Unidos, se vocês expulsarem os embaixadores dos Estados Unidos dos vossos países, nós não vamos atacar. Obviamente que essas são posições que se percebem durante uma guerra. Na guerra, diz que todo buraco serve de trincheira. Então, várias coisas acontecem, muitas vezes de forma emocional, e cálculos mal feitos, mas neste caso penso que eu quero acreditar que esta guerra vai ter o fim. O que não se fala até aqui, o que é que vai acontecer depois? Sim. Nós temos até aqui esta guerra iniciada, ela pôs fim à vida de uma figura carismática, uma figura muito importante para o Irão. Estamos a falar do Ayatollah Ali Khamenei, e a sua retirada ou a sua morte e consequente ascensão de seu filho. O que é que isto significa para a região? Quando olhamos, por exemplo, para a América, que diz que ele é que deve escolher para o Irão quem vai suceder, ele é que deve dar o controle ou controlar quem é que deve estar lá. E o Irão simplesmente
não dá a este ouvido a estas informações todas? Que sinal é este que o Irão está a dar? Podemos até olhar também para, segundo o que falava o professor Gaspar, a dizer que, olha, ali naquela região, se o Irão está a dar espaço ao seu amigo para passar e está a dizer aos outros para não fazerem não deixar-se usar no sentido de serem influenciados a entrar neste conflito apoiando a América. Então estamos a dizer que alguém também está a mandar agora, alguém está a controlar. Neste momento, é um sinal que ele dá. Mas o que é que isto quer dizer, a ascensão do filho exatamente de Ali Khamenei ao poder? Professor Jamal, o que é que significa isto? Bem, à primeira vista, o que parece mais significativo, mais importante, é que a linha tradicional da liderança vai manter-se. E se mantém essa linha tradicional, então a postura do Estado iraniano também vai se manter. Qual é a postura? Aquela postura tradicional que nós conhecemos, aquela forma de fazer política, aquela forma de perseguir os interesses, os grandes interesses que o país tem, manter aquelas grandes linhas. Esta é a primeira questão. A segunda questão, o significado disto é que o padrão de relacionamento com outros países vai ser sistematicamente redefinido em função dos objetivos da República Islâmica. Então, a filosofia da República Islâmica, o comando religioso, a sociedade iraniana vão ter tendência de continuar na mesma linha. E a política externa do Irão vai ter tendência de dar o mesmo seguimento que vinha dando nos últimos tempos. Então, não podemos dizer necessariamente que naquelas partes de atrito, de choque com os outros, eles também quererão produzir violência, não. Mas podemos dizer que querão fazer a afirmação do Irão como país, como grande potência ou grande civilização. Então, esses padrões vão manter-se. A segunda coisa, isto vai dar um sinal muito importante para todos aqueles que fora do Irão pensam num Irão nas nuvens. Eles não sabem, eles imaginam o Irão real é aquele que nós estamos a ver, que nós estamos a conhecer. Então, pronto, tecnicamente penso que são esses dois grandes aspectos que vão ocorrer. Se houver mudanças, algumas mudanças, e na leitura da história dos últimos 40 anos no Irão, quem faz algumas mudanças é a chegada de um presidente um pouco moderado. Por exemplo, Rouhani, o presidente Rouhani, aquele que teve um acidente de helicóptero, etc, etc. Era um pouco moderado, havia algum tipo de aproximação com o Ocidente. Mas havia outros que não são moderados. Este que está Pezeshkian dizem que é um pouco moderado. Agora, com esta nova situação, não sei como vai responder. Mas houve presidentes no passado, que foi Ahmadinejad, que não era moderado, era um presidente de choque. Então, estava muito alinhado com a liderança religiosa. Então, quem pode mudar um pouco da situação do Irão é a chegada de presidentes que são um bocado moderados, que veem a situação internacional como pedindo alguma moderação do país. Olhamos até nesta situação que temos um novo líder que aparentemente não é um clérigo como tal, mas é um homem mais virado para a área militar. E com esta presença deste homem e olhando para a questão das negociações, acha, professor, que ainda há alguma chance, oportunidade de se voltar à mesa das negociações ou vai ter que se impor à frente militar até o fim? Podia até trazer aqui algumas notícias mais frescas, de que atualmente está a ser lançado um míssil mais letal que o Irão tem, dos mais pesados e com acréscimo das capacidades destrutivas dos seus mísseis. Acha mesmo que ainda se pode voltar à mesa das negociações? O que é que se espera com esta mudança de liderança, professor? Bom, deixa-me começar
penso que o professor Jamal disse a parte que ele melhor domina, que é a estrutura de organização. Deixa-me recorrer àquilo que o desportista normalmente diz. O que aconteceu foi troca por troca. O que é que eles dizem? Muda avançado pelo avançado. Isto remete-nos aonde? Ao pensamento de que haverá continuidade. Obviamente, a mudança de um líder, há sempre nuances para mudanças, não em termos de filosofia, porque tudo indica que haverá continuidade na resistência, apresentando elementos fatuais. Esse é o caso de utilização de equipamento militar moderno da última geração, que sempre disseram que é momento certo nós vamos usar o nosso trunfo. A mesa de negociação nunca pode ser descartada. Como dizia, neste momento tudo depende também de como os americanos, como o Trump vai aceitar esta derrota. Porque isto aqui faz-nos lembrar, mesmo na nossa situação, durante a luta de libertação nacional, nós tivemos o Nogórdio. O Nogórdio deixou destruição. Mas o que é que aconteceu? Hoje estamos independentes. Os americanos saíram a correr no início dos anos 70 no Vietnã, onde morreu muita gente, incluindo guerrilheiros. Mas os americanos saíram. Então é o mesmo que vai acontecer. O mesmo raciocínio garante-nos que o Iraque vai se reerguer. O Iraque. O meu Iraque, não sei porquê, mas o Irão vai se reerguer e o Global Sul tem que tirar ilações sobre a atuação da atual grande potência que acha, usando a força bruta, vai continuar a ser hegemônica. E são sinais de que o Império Americano está em declínio. E o presidente Trump, penso que é o Messias que trouxe a mensagem de que, pronto, o uso da força é a melhor forma para manter a hegemonia. Antes, pelo contrário, as modificações que ele fez, por exemplo, a Carta das Nações Unidas, que foi rasgada, não prevê a criação de ministérios da guerra. Se não prevê, significa que é uma forma de impedir que haja este apetite, tal como fez o presidente Trump. Modificou o Departamento de Defesa para o Departamento de Guerra. Era o primeiro sinal de que a governação dele seria de conflitos. Então, negociação tarde ou cedo, acredito que o presidente Trump não apanha sono. Só pode ter dificuldades a parecer que perdeu a guerra. E uma das formas de analisar a guerra não é olhar pela capacidade de destruição, tal como eu dizia no início, é a capacidade de resiliência que a vítima apresenta. Neste momento estamos a ver o Irão como a vítima, está a resistir e tem um comando descentralizado de tal forma que consegue ludibriar, seja qual for a estratégia montada pelos Estados Unidos e israelitas. A teoria de liquidação da liderança não está a surtir efeitos. Essa é a razão. Nós vemos, quando eu dizia que é troca por troca, nós vemos o Khamenei a substituir o Khamenei. Então, são pequenas lições que o Ocidente dificilmente consegue engolir. Nós ouvimos o presidente Trump dizer, olha, nós conseguimos alcançar os nossos objetivos. Não há lá líder, não tem lá energia,
não tem lá as suas capacidades militares de defesa, nós alcançamos nossos objetivos e nós vamos continuar a fazer aquilo que nós pretendemos fazer. Professor Jamal, estas palavras sinalizam controle, alcance de objetivos ou algum improviso? O que é que simboliza, o que é que estas palavras querem dizer nesta realidade que nós estamos a ver hoje, que o Irão está, que o conflito está a apresentar? Está a querer simbolizar ou sinalizar o quê? Eu penso que ele está a fazer uma mensagem para a opinião pública para consumir, porque o plano da realidade está-nos a mostrar que ele não apresenta evidências do alcance desses objetivos. Temos que dizer que a esta altura ele contava ter já eliminado completamente a capacidade de resposta militar do Irão, contava ter um Irão já submisso, um Irão já em capitulação total, um Irão obediente àquilo que seriam os desejos que emanam de Washington. Mas o que estamos a verificar é que isso não está a ocorrer e o Irão está a mostrar que aquilo que ele diz que destruiu a capacidade de lançar os mísseis, está a mostrar que não foi totalmente destruído, primeira coisa. A segunda coisa, os Estados Unidos fizeram um ataque a algumas centrais nucleares, centrais nucleares não, locais nucleares agora, mas ele já nos tinha dito há um ano que conseguiu destruir tudo, usou o termo há 6 meses. Ele disse que conseguiu obliterar, destruir tudo, desarticular tudo que era a capacidade do Irão. Na verdade, não conseguiu. O que nós podemos dizer e podemos acreditar naquilo que ele está a dizer é que foram infligidos danos elevados ao Irão, danos significativos ao Irão. Mas aqui emergiu uma palavra muito importante, a capacidade de resistência. Mesmo nesses danos, o Irão tem ainda a capacidade de resiliência e tem a oportunidade de mostrar essa capacidade de resiliência. Então, a ideia de que o Irão podia capitular a esta altura não se materializou. Mas é óbvio que não podemos descontar que aquilo que ele diz é uma verdade, que muitos locais no Irão têm estado a ser atacados, e ele fala da parte de Israel. Nós vimos grandes depósitos de combustível, agora está-se a pensar em atacar, em ocupar uma ilha que serve de local de exportação de bens, mas grandes destruições que não fizeram o Irão capitular. Existem destruições, mas não na forma como são descritas por ele. Muito bem. Que cenários é que podem ser desenhados aqui, olhando para a situação no momento em que está? Que cenários de fim de conflito podem ser desenhados? Quais são os possíveis cenários para o fim deste conflito? Professor Gaspar. Olha, o primeiro cenário à vista é que a diplomacia acredito que esteja a funcionar. Porque ninguém deseja este tipo de conflito e na dimensão que atingiu. Negociação. Tem que haver negociação, ainda que o Irão, meu Deus, como o meu Iraque, o Irão não esteja preparado emocionalmente, é perceptível, mas também não espero que haja capitulação, não espero que haja algum acordo, porque quando foram ao Iraque saíram sem acordo, quando foram ao Afeganistão saíram sem acordo, e a guerra dos 12 dias também não houve acordo, houve o consenso de que as hostilidades deviam cessar. E eu espero que a Rússia e a China provavelmente consigam, a nível das lideranças, consigam convencer o presidente Trump que esta não é a melhor forma. Sobretudo a China, porque sabe que este tipo de guerras visa alcançar a China, visa asfixiar ou, pelo menos,
pôr em stand-by o desenvolvimento da China na sua concorrência, aliás, no pensamento contínuo ou na aspiração dos americanos de continuar a ser hegemônicos no mundo. Portanto, nós teremos em algum momento negociações, se calhar não para terminar o conflito, se calhar para continuar onde tinham parado, mas tudo está em aberto. Eu penso que o Irão tem uma equipa com muita expertise, sobretudo o seu ministro dos Negócios Estrangeiros fala muito bem inglês, é fluente e ele sabe o que tem que fazer, mas o que acredito é que o Irão não será o mesmo Irão de antes de 28 de fevereiro, e vamos ver os próximos dias. Não há clareza ainda, mas por aquilo que o presidente americano é capaz de dizer, ele penso que orienta-se mais pelos relatórios dos danos, mas nós não temos acesso dos danos que acontecem no Israel, nem tampouco nas bases americanas. Mas esta é a realidade de uma guerra. Eles falam de liberdade de informação, mas são os primeiros a não abrir essa liberdade para outras pessoas, para terem o conhecimento. Porque é preciso perceber que o Irão, aliás, o presidente Trump, ele tem uma grande frente interna contra esta guerra. A última sondagem dizia que ele tinha pouco menos de 20% de aprovação. Então, isso conta muito. Isso pode empurrar o presidente a ter que olhar para dentro, tal como o professor Jamal dizia, que os discursos que vão aparecendo não são para nós, são para consumo interno. Quer dizer que a operação que nós lançamos atingiu os seus objetivos, hoje estamos livres da ameaça iraniana. Quando qualquer um de nós analisa, nada disso. A realidade diz outra coisa. O Irão está lá e vai continuar a resistir, a apresentar, ou melhor, neste momento vai continuar a lançar os mísseis a partir de um comando descentralizado. Então vamos ter cessação de hostilidades. O que nós não sabemos é quando. Quanto melhor, mais cedo for, melhor. Também nota-se que parece que ninguém está com vontade de entrar para uma guerra. Nem os países da região, nem mesmo os países da NATO, não me parece que estejam preparados para uma guerra ou mesmo com interesse de entrar para alguma guerra. Consegue-se perceber isto, que apenas a França é que dá algum sinal, mas os demais estados não estão muito. A Inglaterra tentou ainda aparecer com algum navio e teve uma resposta não muito feliz. E vamos notando um pouco deste despreparo, desinteresse, na verdade, porque a questão da guerra da Ucrânia também deixou a Europa um pouco devastada e não está com muito apetite a entrar para esta guerra. A Alemanha, os demais também mostraram que não. A Espanha sofreu até alguns. Então não me parece que talvez, querendo engajar para uma guerra desta natureza, encontre um apoio sob maneira. Professor Jamal, que cenários é que vê de desfecho deste conflito? O primeiro cenário é aquele que o professor Gaspar mencionou. A negociação não pode ser fechada. Agora, eu não sei, em termos de estratégia militar, como é que esses políticos estão a pensar, mas eu vejo a premência de negociações imediatamente primeiro para reduzir a violência e estancar aqueles males que sabemos estão a ocorrer.
E segundo, para trazer algum modo de entendimento. Os países podem se desentender, mas ter modos de entendimento, como tivemos no passado, havia modos de entendimento. Mas isso vai ocorrer, e o cenário mais provável que eu estou é este, é que os Estados Unidos vão ficar cansados da realização de ataques, Israel também vai ficar cansado, o Irão também vai ficar cansado de retaliações. Estes processos, juntamente com alguma pressão que há de vir de alguns países árabes, penso que vai levar, não dou 2 semanas para isto ocorrer. Para mim, isto vai ocorrer em 1 semana, a exaustão estará lá, de parte a parte, de todo estará lá. Se isto for correto, então vamos ter negociações, mesmo o Irão estará aberto para negociações de cessar-fogo. Agora, há um ponto que coloca mais incerteza, é que Israel, além desta frente, abriu outra frente no Líbano. E a pergunta é como é que esta nova frente, como é que Israel vai assumir esta parte desta frente? Porque quando parar, quando estiver a lidar com o Irão, também tem que lidar com aqueles outros, porque temos que fazer uma abordagem global, não vai parar uma parte e continuar outra parte. Não. Mas, professor, aí o Israel se corre para o Líbano porque é o seu quintal. Entra e sai sempre que quiser. Mas também não invalida essa dificuldade de lidar com o gigante que é Irão e ao mesmo tempo com Hezbollah. Mas é o quintal. E Israel, neste momento, eu penso que... E tem a faixa de Gaza que... Tem a faixa de Gaza, neste momento está um pouco fragilizado, mas tem ali a faixa de Gaza. É sempre um problema, um desafio enorme para Israel. Mas Israel, acho que a DNA daqueles líderes é de viver de guerra. É de guerra. E nesta questão das incertezas, há muita incerteza neste conflito, e surpresas também. Ouviu-se algum senador americano falar da possibilidade de Israel fazer uso de sua arma nuclear. Ouvimos também Trump dizer que esta guerra vai acabar muito em breve. Quer dizer, aqui esconde-se entre linhas alguma surpresa. O que é que pode estar por detrás em termos de cenário que pode, se calhar, vir nestes pronunciamentos? Nós já tivemos o caso dos mísseis cubanos, em 62. O que sobressaiu foi a racionalidade do presidente Kennedy, do lado americano, e, como chama o russo, o homem que colocou sapatos nos pés, Khrushchev. E penso que é uma lição que está ainda na mente de muitos estrategas. A utilização de arma nuclear na atualidade seria colocar o mundo, passa a expressão, de pernas para o ar. Mas com um presidente como Trump, narcisista que ele é o único que está correto, acho que só se apercebe que cometeu erros depois de dizer as coisas, de fazer e dizer as coisas. No Israel, Netanyahu, não sei muito bem o seu estado psíquico, mas também penso que tem ambições acima da média. A França sempre quis tomar as suas decisões autônomas dentro da NATO. Quando nós estávamos a estudar nos anos 80, sempre nos disseram que a França nunca alinhou com a NATO, ainda que estivesse na NATO. Mas hoje, nos últimos anos, eles engajaram-se diretamente, abandonaram a sua política de auto-isolamento, conceito, não sair da NATO.
está aí, fala de um incremento de armas nucleares para a defesa da Europa. Quando os americanos e os israelitas estão a atacar o Irão no sentido de destruir a capacidade nuclear do Irão. Então está a ver paradoxo que para acabar com armas nucleares. E não sei se teremos chegado a perder o sentido mais alto do valor da vida. E não acredito que tanto Washington como Tel Aviv pensem nisso. Mas fazendo isso significa que teremos que pagar um preço muito alto. E não sei, o presidente Trump é uma pessoa já com idade avançada. Se gostaria de deixar um legado tão pesado quanto aquele que eles deixaram no Japão. Até hoje as pessoas estão a sofrer. Então, nessa perspectiva, se nós conseguirmos pensar como um cenário positivo, é que não haverá recurso a armas nucleares. E emocionalmente penso que os americanos podem continuar a festejar, mas maior festejo, maior celebração que nós podemos acompanhar é o fim das hostilidades militares no terreno e possibilidade, o sim. Nós não podemos trabalhar muito com isso porque a humanidade tem que se unir contra as armas nucleares. Então quer dizer que é um momento de uma lição muito grande para todo o mundo, incluindo para as Nações Unidas, que neste momento não temos visto muito da sua participação, do seu peso. Automaticamente as Nações Unidas têm estado a ser colocadas de lado nessas situações globais. Parece que não há lá um dado para ele julgar em meio a este jogo que estão as grandes potências aqui a fazer. E por conta disto olhamos para a vertente dos direitos humanos, um aspecto meio inquietante, não é? Da destruição de uma escola de raparigas, e nós não encontramos aqui aquele peso da mídia, da mass media, a condenar e a colocar-se contra aquela situação. O professor Jamal tem alguma coisa a dizer em relação a isto? Quando vimos o inverso na guerra da Ucrânia, nós vimos um grito muito grande, e agora estamos a ver uma situação dessas e parece que não aconteceu nada. Sim, quer dizer, nós temos um problema com a mídia. A mídia não está a trazer isso como elemento grande da abordagem, de um lado, e os políticos também não estão a trazer isso como elemento muito, muito significativo do conflito. Mas é preciso dizer que há situações em que no campo da batalha estão a ocorrer e tem grandes prejuízos humanos, sem dúvida. Infelizmente, a mídia não está a reportar. No caso de Israel, a mídia está a ser impedida de reportar. Mas ideias de extremismos associados ao nuclear não são bem-vindas nesta altura. Ninguém fica satisfeito com isso. Isso chama-nos a atenção que nós não podemos pegar no nuclear para resolver um problema que nós temos com os outros países, sobretudo quando aquele país não tem um nuclear. A diferença do poder é muito grande. Agora, isso remete para a ideia dos falcões. Quem são os falcões? O que estão a fazer? Não são esses falcões que estão a incentivar, começa lá uma guerra, que depois não sabe como a guerra termina. Tem dificuldade. Então, tudo isto são grandes problemas. Eu, há dias, vi uma reportagem. Nós temos que dizer com toda a segurança que parece que não houve danos graves aos direitos humanos, como a morte daquelas crianças, daquelas raparigas, como se não tivesse ocorrido aquele incidente. Quando, do outro lado, um pequeno ato é motivo de grandes manchetes jornalísticas, abertura de telejornais com aqueles atos. Então, isto não é bom. A mídia está a ser parcial.
a mídia escolhe o que quer reportar e não está a reportar com imparcialidade neste momento. E é um dado que estamos a ver a incongruência dos discursos do presidente Trump. Primeiro está-se a investigar, ele primeiro diz que não, parece que foi o Irão, que depois, quer dizer, andamos nesta coisa toda, mas é preciso ver isto e ver até que ponto há aqui abuso e se isto pode ou não ser, pode ou não ter respostas do ponto de vista de direitos de guerra, etc, etc. É preciso ver isto. Não, mas aqui está claro que há uma violação flagrante do direito internacional humanitário que entra exatamente em força, como se chama isso, em aplicação, quando o conflito inicia. O aspecto mais importante, aliás, um dos aspectos importantes é que o direito protege através daquelas 4 convenções de Genebra e os 2 protocolos adicionais. São 3 categorias de pessoas: crianças, mulheres e idosos, incluindo até de militares feridos ou aqueles que se rendem. Tem infraestruturas. O que vemos ali é só destruir. Então, se não respeita a vida humana, então por que quer continuar a dominar o mundo? Isso para dizer que as Nações Unidas, para mim, estão enfraquecidas, estão a hibernar, estão num sono profundo, dizendo de forma metafórica, mas imposto pelas Nações Unidas, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos saíram das 36 agências que eles estavam a financiar. Mostrou as dificuldades de operações humanitárias na faixa de Gaza e está a mostrar agora a sua incapacidade. Gostei até da intervenção do secretário-geral, o português, o meu xará António Guterres. Eu acho que ele chegou também ao ponto de exaustão. O que ele consegue ver por dentro, por fora, tira do sério. Ele tinha trabalhado vários anos no departamento ou em assuntos de refugiados, ao CNUR. E então ele sente e também sente a incapacidade da organização poder dar mais do que está a dar. Porque as Nações Unidas nasceram também através daqueles 14 pontos do Wilson. E foram os americanos que trouxeram aqueles pontos. As Nações Unidas nasceram, foram criadas para defender a humanidade, para defender todos os países. Não é por acaso que a sede está nos Estados Unidos, mas nós vemos que da forma deliberada como os Estados Unidos, as diferentes administrações fazem perante os outros países que são membros da organização. As Nações Unidas não têm que dizer muito, é só condenar, convocar as sessões do Conselho de Segurança que não produzem, que só serve para os países expor as suas ideias, condenar, troca de acusações entre a vítima e o agressor. Neste caso, vimos várias personalidades a desfilar e o Israel nunca vai respeitar. Agora, como tem o beneplácito do presidente Trump, e as Nações Unidas estão num sono profundo imposto pelos Estados Unidos. Muito bem, estamos na reta final. Vamos olhar em termos de resumo desta nossa conversa. Vamos olhar um pouco para Moçambique, uma forma de desfecho. Certamente que esta guerra tem algum impacto, alguma implicação em Moçambique. E certamente que alguma lição também Moçambique tem que tirar.
em relação a tudo o que acontece. Afinal de contas, não está isolado no sistema internacional. Moçambique está e faz parte deste sistema internacional. Professor Jamal, que lições é que Moçambique pode tirar? Mas antes delas, que implicações ou impactos nós podemos sentir desta guerra que está a acontecer neste momento? Bem, eu penso que eu começaria pela preocupação. A primeira preocupação que Moçambique deve ter preocupação com os seus cidadãos. Há indicação de que existem dezenas, em alguns casos centenas de cidadãos no Catar, alguns nos Emirados Árabes Unidos e outros na Arábia Saudita. E são países que têm sido vítimas dos ataques, têm replicados. Então, a preocupação de Moçambique deve ser com estes e saber como estes se protegem, sobrevivem no dia a dia. Esta é a primeira coisa. A segunda coisa, temos que ir rapidamente atrás de outros assuntos. Nós mencionamos aqui que o preço do petróleo subiu, vai ter consequências do Rovuma ao Maputo. Então, o que nós podemos fazer rapidamente para conter esta subida de preços? E que tipo de avaliação fazemos dos impactos sobre a nossa economia? Isto é muito importante, que nós precisamos fazer isto rapidamente. Os centros de pesquisa, o próprio governo precisa de ter uma perspectiva muito realista. Não podemos deixar isto em mãos alheias, senão vamos sofrer. E naquilo que for sempre, e sempre que houver oportunidade a nível bilateral, junto do este e aquele país, Moçambique deve demonstrar aquela ideia de que nós precisamos de paz, nós precisamos se for através de negociações é melhor, e devíamos enfatizar estes caminhos. Obrigado. Quanto a mim, subscrevo a questão de Moçambique prestar atenção especial aos nossos concidadãos. Não é por acaso que a diáspora constitui um aspecto importante no governo moçambicano. Nós vemos a nomeação da secretária de Estado para Assuntos da Diáspora. Isso mostra que há interesse de proteger, primeiro. Segundo, envolver a diáspora no desenvolvimento do país. Segundo aspecto, o impacto econômico. Sim, o governo, eu vi ontem a dizer que tem petróleo que aguenta até maio, mas então tem que continuar a pensar que preparar-se até junho, mais junho, por aí em diante. Que é preciso sempre pensar no amanhã, no imprevisível. Terceiro aspecto que eu queria dizer é que Moçambique é parte do sul global. O sul global, na sua maioria, aposta no não alinhamento. Então, as lições que nós tiramos da região do Golfo Pérsico é que, afinal de contas, aquelas bases constituem a fonte de insegurança para o país. E dizendo isso significa que sabemos que o país como Botsuana tem bases, é uma das bases militares, e que qualquer cobiça com nossas águas profundas de Nacala, nós devemos continuar a dizer que não, nós não queremos tornar o nosso país como fonte de insegurança do país, para além da insegurança que nós vemos em Cabo Delgado, porque afeta qualquer moçambicano. Por último, dizer que o governo moçambicano, para estes assuntos delicados, deve tomar decisões informadas, deve usar as instituições vocacionadas para o estudo e aconselhamento, no sentido de perceber que temos amigos e podemos ter inimigos.
Uma decisão informada é sempre melhor do que correr a tomar uma decisão que possa pôr em causa os desígnios do Estado moçambicano estão prescritos na Constituição. Muito obrigado. Dizemos à nossa audiência que voltaremos nos próximos dias com outras gravações e discussões, conversas sobre a atualidade internacional. Quero desde já agradecer ao professor Gaspar e agradecer ao professor Jamal por esta audiência. Muito obrigado.